E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta, 12:05 pontualmente, direto do trono de Deus, né? E a gente continua aí falando sobre a vida de Ezequiel. Ezequiel, esse homem abençoado por Deus, né? O qual foi escolhido aí pelo Senhor para ser profeta de Israel. Obrigada, minha linda. E que durante todo esse período do exílio babilônico, né? Todo não, mas durante um período do exílio babilônio, Ezequiel esteve ali profetizando e falando sobre o que iria acontecer, o que estava acontecendo, né, com o povo de Israel, e o porquê que estava acontecendo, e como o Senhor iria trabalhar continuamente na vida de cada um deles. Olha, Marcelão na área. Marcelão vai poder entrar, não vai poder entrar? Marcelão tá aí com o pequeno Sam, né, fazendo umas consultas médicas de rotina com o pequeno Sam, no pediatra, e aí ele não tá podendo entrar. Não sei se hoje ele vai poder entrar, não vai poder entrar. Se puder, estamos aí. Se não puder, estamos aqui também. E o Senhor tem nos abençoado aí. Rosana, linda, presente aqui conosco, né? Que o Senhor tem nos abençoado aí nessa história abençoadíssima de Ezequiel. Ezequiel tem trazido grandes chamadas pra gente, né? Ele tem nos ensinado bastante dentro da palavra de Deus, né? Inclusive, Ezequiel, ele só fala o que verdadeiramente vem de dentro da palavra do Senhor, né? Que Deus falou para Ezequiel que ele só iria abrir a boca para profetizar aquilo que viesse dele, e quando Deus não estivesse falando através de Ezequiel, ele não iria falar nada. Era como se ele estivesse completamente atado, né? Completamente. Deixa eu limpar essa câmera aqui rapidinho. Completamente atado, completamente. Acho que é o óculos. Como é que se diz? Preso, né, calado, mudo, não poderia de maneira alguma estar falando nada. Então, todas as vezes que Ezequiel abre a boca aí, é porque com certeza Deus está falando através dele, né? Ezequiel é aquela liderança aí do Senhor, o qual está clamando pelo povo de Israel, mas ele também, além de estar clamando aí pelo povo de Israel, ele está... como é que se diz? Ele está se posicionando de uma maneira um pouco mais firme do que o Jeremias se posicionou, né? Jeremias, ele orava a Deus, clamava a Deus, mas o Senhor colocou no rosto de Ezequiel um semblante um pouco mais duro, um semblante um pouco mais pesado, né? João, seja bem-vindo, Deus abençoe. Então, João Pedro tá querendo entrar aí, né, João? Ele até colocou risadinha. Tereza é uma linda. Seja bem-vinda, Tereza, Deus abençoe. E então, o que acontece? Então, esse homem abençoadíssimo por Deus, né? O Senhor colocou um semblante um pouco mais duro nele, para que as pessoas pudessem ver nele a autoridade de Deus ali sobre a vida de Ezequiel. A gente ontem falou um pouquinho, fazendo um follow-up sobre Ezequiel 13, e lá a gente conversou o que estava acontecendo na vida da liderança, né? Que o Senhor exorta esse povo. Barbie, seja bem-vinda! Que o Senhor exorta esse povo aí, coloca eles para game, né? E diz para eles assim, olha, a responsabilidade é da liderança também, né? A liderança se posicionou de maneira errônea, a liderança profetizou coisas que não era para profetizar, fez aí umas profetadas, né? Kika, seja bem-vinda! Então, falta o Lucas, né? Mas daqui a pouco tá aí também. O Mateus também. Então, o que acontece? Esse povo, né, profetizava, dava profetada,
né? Não profetizava, não falava o que Deus havia mandado falar. Eles falavam coisas que eles queriam falar, como o Fernando falou ontem, como por exemplo Balaão. Balaão queria ganhar dinheiro, então queria ir lá e amaldiçoar o povo de Israel, o povo de Deus, né? O povo do Deus a qual ele servia, ele queria lá amaldiçoar. Para quê? Para poder ganhar dinheiro em cima disso, né? Então é um povo assim de dura cerviz, como o Senhor fala, né? E aí o que acontece? Então o Senhor está falando para eles, olha, vocês precisam se posicionar de maneira diferente, vocês precisam verdadeiramente buscar entendimento na palavra, porque o que vocês têm feito, a maneira que vocês têm agido, uma maneira errônea. E aí o Senhor cobra deles isso. Ontem a gente viu que o Senhor cobra da liderança um posicionamento. A gente veio falando aí em Lamentações de Lamentações, como Jeremias se posiciona diante de Deus como se ele tivesse pecado. Por quê? Porque Jeremias é o profeta. Oi, Mili, seja bem-vinda. Mili é minha sobrinha, Tereza. Ó, pessoal, Barbie, Rosana. A Mili é minha sobrinha, uma gatona, filha do Fernando aí, né? É uma pessoa assim muito usada por Deus. Um dia a gente vai fazer uma live junta, que essa menina, olha, ela é muito usada por Deus, vocês vão ver. Ela é abençoadíssima. Então, esse povo tava, como eu falei, estava profetizando coisas enganosas. E assim como Jeremias se posicionou de uma forma de líder, de liderança, e ele disse ao povo, né? Ele fala a Deus, ele retrata a Deus, que o que acontece na vida dele, na vida do povo de Israel, é responsabilidade dele como profeta de Israel. E quando ele pede perdão a Deus, ele pede perdão pelos pecados dele, pelas iniquidades dele, porque ele se coloca como povo de Israel, como povo santo, né? Então, e Ezequiel também faz isso, Isaías também faz isso, e aí Deus cobra de quem? Cobra dos falsos profetas, né? Desse povo aí que tá agindo de maneira incorreta. Deus cobra deles que esse mesmo posicionamento de Ezequiel, esse mesmo posicionamento de Jeremias, de Isaías, um posicionamento verdadeiro de liderança. Vocês levaram esse povo para o caminho errado. Vocês levaram esse povo para para idolatria. Então vocês são responsáveis por isso que está acontecendo também. E aí o Senhor diz, não, a gente não é top não, é o Espírito Santo de Deus que age na sua vida também, dona Miriam, não foge do fogo não. Então o que acontece? O Senhor está cobrando isso da liderança, né? O posicionamento da liderança. E aí ele começa o 14 falando assim, ó, a correção dos idólatras. Por quê? Porque aquele povo que estava ali adorando outros deuses, né? Fazendo para si imagens para adorar. Idólatras, o que o Senhor fala em Êxodo 20, não fazei para si o que há em cima do céu nem embaixo da terra, não vai orar, não vai pedir para isso, porque essa madeira, esse barro, essa terra, isso que vocês estão adorando, fui eu que fiz, e vocês estão adorando algo que não tem valor nenhum. Seja bem-vinda, Fátima, Deus abençoe. Então, ele começa assim lá no 14, eu vou ler do 14 até o 11, já que eu não tenho Marcela aqui para competir, vamos ler do 1 ao 11. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos. Lembra, anciãos são aqueles homens de respeito, são os mais antigos, que têm conhecimento da palavra e da história. Eles que repassam a história e eles são consultados sempre que acontece alguma coisa, por terem mais sabedoria, mais conhecimento. Anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo... Ezequiel só fala quando vem a ele a palavra do Senhor. Filho do homem, estes homens
levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Deus está falando claramente aí, eu vou permitir que esses homens, conhecedores da palavra, conhecedores do caminho do Senhor, conhecedores da história, aqueles que deveriam ser consultados e falar a verdade para os homens, dar conselhos verdadeiros, que eles venham me interrogar, eu que sou Deus, que venham falar comigo com uma autoridade que eles não têm. Deus está falando isso. E ele fala, portanto, fala com eles e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Eu vou responder conforme a sua iniquidade. Não venha me tirar a satisfação. Porque se você vier me tirar a satisfação, eu vou responder conforme a sua iniquidade. Conforme o que você tem feito de errado. Não venha. E aí ele fala assim, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Portanto, todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Vocês se afastaram de mim para seguir os seus ídolos. Vocês se posicionaram contra mim. Vocês fizeram coisas erradas para seguir os seus ídolos. Então, eu vou responder do mesmo jeito. Portanto, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel ou estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, não precisa só levantar o ídolo na terra, é levantar dentro do seu coração. O Senhor está falando que não é só deuses estranhos, não são só imagens, não são só, é aquilo que você tem como ídolo para você. Por exemplo, o seu pai, se ele está acima de Deus, a sua mãe, se está acima de Deus na sua vida, se ele é seu ídolo, entendeu? Tá no seu coração, acima de Deus, ele não vai aceitar isso. Se o seu cachorrinho, se o seu gatinho tá acima de Deus na sua vida, se o seu compromisso com o seu trabalho tá acima de Deus na sua vida, se os seus filhos estão acima de Deus na sua vida, qualquer coisa, se a sua tatuagem, se o seu brinco, se o seu óculos, se o seu a sua beleza está acima de Deus na sua vida, isso é seu ídolo. Isso é seu ídolo. Então, esse ídolo, né, que é pedra de tropeço na sua vida, que te traz iniquidade, que te destrói, aparta-te dele. Se afasta disso que te faz mal. Se converte dos seus maus caminhos. É isso que Deus está falando, né? Então, se você tiver tal tropeço para iniquidade e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem, e o farei sinal e provérbio, e o eliminarei do meio do meu povo, e saberei que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como o do profeta,
para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então fiz o Senhor Deus, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então Deus está falando assim, se foi o pastor, se foi o presbítero, se foi o diácono, se foi o levita, se foi não interessa. Ele vai responder segundo a iniquidade dele. Se foi você que foi buscar coisa errada, você vai responder segundo a sua iniquidade. Se o que está sendo pregado é algo errôneo, quem está pregando vai responder segundo a sua iniquidade. E aquele que está ouvindo a pregação, se ele não consulta a minha palavra, ele não busca verdadeiramente a verdade, vai responder segundo a sua iniquidade. Cada um vai responder segundo o que faz de errado. Não vai pagar o filho pelo que o pai fez. Não vai pagar o neto pelo que o avô fez. Não vai pagar o profeta pelo que o servo fez. Mas cada um vai pagar segundo a sua iniquidade. Vai responder segundo a sua iniquidade, segundo o seu pecado, segundo a sua injustiça. Então, se você escuta a palavra e você não faz como os homens de Bereal, que vão lá, consultam a palavra de Deus e verificam se realmente isso está escrito na Bíblia, Deus vai cobrar de você, porque você não correu atrás de olhar na palavra dele o que era verdade e fez conforme lhe aprouve, porque foi bom para o seu coração ouvir aquilo e fazer aquilo conforme o que você queria fazer, porque o seu coração estava naquilo. Agora, se você pega a palavra de Deus e você consulta a palavra de Deus e vê que o que o profeta está falando é engano, é erro, e você não faz conforme o profeta fez, o profeta, ele também vai responder por aquilo que ele falou, porque ele está falando coisas que Deus não falou para ele, ele está fazendo coisas que Deus não ensinou para ele, então ele vai responder por isso também. Vai responder pela iniquidade dele, vai responder pelos sangues das pessoas que ele desviou do caminho do Senhor pela palavra falsa que ele deu. O levita vai responder, o profeta vai responder, o pastor vai responder, o irmãozinho vai responder, o diácono vai responder e você vai responder por não ter buscado verdadeiramente na palavra do Senhor. Cada um responde conforme a sua própria iniquidade. Porque ele deu um manual para a gente pesquisar. Ah, mas o meu pastor disse que não tinha problema eu fazer isso. Mas a Bíblia diz que tem. Você vai escutar o pastor ou você vai escutar a Bíblia? Qual dos dois? Ah, mas o ministro de louvor disse que não era nada demais. Você vai escutar o ministro de louvor ou você vai escutar a Bíblia? Porque quando Jesus Cristo veio ao mundo e ele morreu numa cruz para nos salvar, para te salvar, ele carregou sobre si o meu pecado, o seu pecado, e ele rasgou um véu enorme que cobria a parede aonde ficava dividido o local aonde os sacerdotes iam queimar incenso, iam oferecer incenso, oferecer sacrifício pelo meu pecado e pelo seu pecado. E a partir daí, ele disse, cada um é responsável por si. Você vai até Deus através de Jesus Cristo e você vai pedir perdão pelos seus pecados, vai pedir perdão pela sua iniquidade. Deus vai te perdoar e ele vai transformar a sua vida, porque a partir de agora eu escuto diretamente a sua oração e não escuto através do sacerdote, eu escuto através da sua própria boca. E por isso eu vou colocar um espírito em você chamado Espírito Santo, que ele vai trabalhar dentro do seu coração, de dentro para fora, todos os dias da sua vida, te dizendo o que você está fazendo de errado e o que você está fazendo de certo, para que o seu coração arda, para que gema, para que chore, para que doa verdadeiramente e você saiba que o que você está fazendo não é correto perante a presença do Senhor e você tenha o caráter de Deus, o fruto do Espírito Santo e vá lá aos pés do Senhor que rasgou o véu e responde por você, como diz Jó, ele é o teu juiz, ele é o teu advogado, ele é o
teu inquiridor, e ele vira e fala para você o que tem para me dizer hoje, e você tem que dizer para ele aonde você está errando, aonde você não sabe que está errando, para que ele te posicione, porque se você buscar dele e ele não te responder, Deus é responsável por isso, mas se você não buscar dele, você é responsável por isso, não é o pastor, não é o profeta, não é o levita. Eles vão responder individualmente como liderança, vão responder, mas você não está livre, porque o Senhor disse que não terá ninguém por inocente. Ninguém é inocente, ninguém é criancinha, porque ele deu um manual para a gente estudar. Então não interessa o que o pastor disse. Ele disse para a gente, não veja o profeta, escute a profecia. Não acredite em mim, acredite no que a Bíblia diz. E se eu não me posiciono como servo verdadeiro do Senhor, aonde busco nele a resposta das minhas orações, errado sou eu que não estou buscando na verdade, a verdade que me liberta. Então não interessa o que o pastor fala. Se ele te autorizou a fazer alguma coisa, se ele disse que está certo, se a Bíblia diz que está errado, ele vai responder por isso. E você também, por não ter consultado na Bíblia. O véu foi rasgado, meu irmão. O sacerdote é responsável por ele. E você é responsável por você. É isso que Deus está falando. E aí o que acontece? Ele chega e fala, eu nem li minhas anotações, glória a Deus, é o Espírito Santo de Deus na minha vida, muito obrigado, Senhor. Então ele está falando sobre aquelas pessoas que prestam culto para aqueles idólatras, né? Para aqueles ídolos que buscam na idolatria maneira de reconstituir a sua vida, maneira de ter riquezas, maneira de ter poder, de ter honra, de ter glória, né? E aí ele fala sobre pessoas justas, como por exemplo Noé, Daniel, Jó. Lá no versículo 14 ele fala assim, que eu ainda não li, eu vou chegar lá. Ele fala sobre eles e ele começa a falar sobre a importância de entender o que o Senhor trata com cada um, segundo o que cada um faz. E não achar que nós seremos julgados como um corpo inteiro. Não, eu sou membro, é verdade, de um corpo. Mas eu sou responsável por aquela atividade que Deus me deu dentro do corpo. E se eu não cumpro, ele levanta outro para fazer. Mas ele vai cobrar de mim. Ele vai cobrar de mim. Ele vai cobrar de mim. E ele continua lá do 12 falando assim, veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem. Olha, isso é muito importante. Deus tem Ezequiel como palavra dele. Ele tem Ezequiel como Jesus Cristo. Ele fala filho do homem. Quando ele se refere filho do homem, ele está dizendo filho de Deus. Filho de Deus. Verdadeiramente filho de Deus. Ele está falando para Ezequiel, porque Ezequiel se posiciona. Você pode ver do 1, do 2, do 3 de Ezequiel. Toda vez que Ezequiel se prostra diante do Senhor, o Espírito do Senhor entra nele. E isso acontece com Ezequiel. Isso acontece com Ezequiel, porque o Espírito Santo do Senhor, antes de Jesus Cristo, ele ficava por sobre, ele ficava do lado, ele ficava por perto, mas ele não ficava dentro. E o Espírito do Senhor entra em Ezequiel. Entra em Ezequiel. E aí o que acontece? Ele fala assim, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. E enviarei contra ela fome, eliminarei dela homens e animais, ainda que estivesse no meio delas estes 3 homens, Noé, Daniel, Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Cara, que fantástico que Deus está falando.
Mesmo que Noé estava onde? No dilúvio. Deus olhou para Noé e disse: Noé é servo de Deus. Noé é bom. Noé é fiel. Vai lá e constrói uma arca. E Noé não questiona. Ele diz: uma arca, Senhor, nunca choveu. O Senhor manda sempre um orvalho. Seja bem-vinda, Andréia, que Deus te abençoe. Saudade, minha linda. O Senhor manda sempre um orvalho que molha a terra, mas chuva, nunca vimos, Senhor. Nunca vimos chuva. Mas o Senhor mandou, lá vou eu. Constrói uma arca, o povo zomba de Noé, critica Noé, diz que Noé está ficando louco. E Noé diz: se arrependam do pecado de vocês e entrem na arca, porque o Senhor vai destruir a terra com dilúvio. E o Senhor está dizendo assim: Noé salvou o quê? Sua própria vida e a vida dos seus filhos, a vida da sua esposa, a vida da sua família. Se Noé estivesse nesse tempo, no tempo em que Jerusalém pecou contra Deus, ele não salvaria a humanidade, mas sim sua própria vida. Ele fala sobre Daniel. A gente ainda não falou de Daniel. Daniel a gente vai contar mais pra frente, mas ele está falando sobre Daniel. Daniel foi levado para o exílio babilônico. Daniel, por conta da fé dele, a fé dele em Deus, ele se prostrou ao Senhor e adorou. E o rei era amigo de Daniel e ficou indignadíssimo porque teve que colocar Daniel na cova dos leões, porque desobedeceu a lei, porque foi buscar de Deus e não do rei. E lá dentro da cova dos leões, o Senhor manda um anjo que protege Daniel. E a Bíblia diz que ele era como o filho do homem, o filho de Deus. Então, mesmo Daniel, e através desse testemunho da fé de Daniel, o rei diz: olha, a partir de hoje nós vamos adorar o Deus de Daniel. E o Senhor está falando assim: olha, é o seguinte, nem Daniel, se ele estivesse aqui, ele iria interceder por vocês. Não ia adiantar a intercessão dele por vocês. Ele fala sobre Jó. Deus fala: Jó, homem justo. Homem justo. Que Deus fala. E nem se Jó intercedesse, não salvaria vocês. A indignação de Deus é tão grande, é tamanha contra o povo de Israel, porque se voltou contra Deus e ainda teve a cara de pau de dizer que Deus os abandonou, que foi Deus que deixou eles. Ele está muito chateado com isso. Ele diz: eu vou corrigir vocês. Eu vou corrigir. Então, mesmo esses profetas, mesmo esses homens de Deus, muitos acham mesmo, Rosana, que o Senhor não voltará para buscar o povo, porque dizem, como os profetas diziam antigamente: fala sério, desde Moisés o Senhor está falando que vai fazer contra o povo, porque o povo está adorando imagens e ele não faz nada. Isso aí é historinha para boi dormir. Aí quando o Senhor veio, que o povo todo foi exilado em Babilônia, aí disse: ai meu Deus, e agora? E agora? Eu te avisei anos. E agora? A mesma coisa com relação à volta de Jesus. A mesma coisa. O que acontece? Quando Jesus vier, quantos vão chegar e vão falar assim: meu Deus, e agora? 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 O Senhor disse para o povo quando eles entram Jesus diz para os seus discípulos, né? Jesus chega e fala para os seus discípulos assim, os discípulos falam assim: ai Jesus, agora a gente sabe que o Senhor é Deus, que o Senhor é Filho de Deus, que é quem o Senhor está falando. E aí Jesus olha assim para eles: agora? Vocês ainda vão se apartar de mim. Eu que ainda vou ter que voltar da ressurreição lá, bonitinho, e juntar vocês de novo. Agora. Agora, muito bom. Ô, homens infiel,
Ô ser humano infiel, seja bem-vinda, Suelen, Iracelma, tem também Depilijona, né? Eu não sei direito o nome, mas seja bem-vinda, em nome de Jesus. É isso aí, Tereza, senta o dedo no coração para poder liberar para mais gente. Vamos lá, que eu quero que o Senhor venha logo nos buscar. E quanto mais gente conhecer a palavra do Senhor, mais cedo nós vamos para o reino de Deus. Então, vamos que vamos. E aí ele fala assim, nem se eles clamassem, esse povo seria salvo. Se eu fizer passar pela terra bestas feras, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela, por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens tivessem no meio dela, não salvariam nenhum dos seus filhos, nem suas filhas. Só eles seriam salvos, e sua terra seria assolada. Olha só, Deus está dizendo o seguinte, que nem os filhos de Noé eram justos. E se hoje, naquele dia, se fosse naquele dia o dilúvio, nem eles seriam salvos. Só Noé. É Deus que está falando. Deus tá bravo mesmo, né? Ô Deus, não fica bravo comigo não, viu? Eu te amo muito. Quero o Senhor na minha vida eternamente, por favor. E ele fala assim, ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser, espada, passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem os seus filhos, nem suas filhas, só eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, a besta fera e a peste contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Mas eis que alguns restarão nela, que levarão fora tanto filhos como filhas. Eis que eles virão a vós outros, e vereis o seu caminho, e os seus feitos, e ficarei consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém, sim, de tudo que eu fiz sobre ela. Eles vos consolarão, quando virdes o seu caminho, os seus feitos, e sabereis que não foi sem motivo tudo quanto fiz nela, diz o Senhor Deus. Olha só, Deus está deixando bem claro, não foi o diabo não, é isso mesmo, fui eu que fiz, eu permiti, eu coloquei a minha mão, é isso mesmo, fui eu. Deus está dizendo, não se engane não, fui eu que fiz. Eu coloquei, eu fiz. Deus está falando isso. Por quê? Por quê? Porque ele avisou. Porque ele é pai. Porque ele ama cada um de nós. Meu Deus, o Senhor me ama assim? Então não ama não. Não fala isso não, meu irmão. Não fala isso não. Não fala não, porque é porque ele te ama. É porque ele te ama. É porque ele cuida de você. É porque ele zela por você. Que ele permitiu que acontecesse. Para que o povo tivesse o que é mais importante aos olhos de Deus. E que deveria ser mais importante aos nossos olhos. E que deveria ser importante aos nossos próprios olhos. Salvação.
libertação e cura. Isso é mais importante. O Senhor, ele não zela pelo que é terreno, ele zela pelo que é imortal, pelo que é eterno. A preocupação do Senhor é que não venhamos a morrer eternamente. A senhora vai ficar bem aí, dona Rafa, que a senhora não quis sair antes, agora vai ficar aqui até eu terminar para aprender, mocinha. Então, o Senhor Deus de Israel, se preocupa com a sua alma. Ele se preocupa com a sua vida eterna. É com isso que ele se preocupa. Com seu coração. Ele quer que venhamos a viver eternamente com ele. Um novo céu, uma nova terra, um novo espírito. Um corpo glorificado. Exatamente, Rosana. Amor incondicional. Amor incondicional. Você quer aparecer na live, você tá suja e feia para aparecer na live, sua horrorosa. Mas eu gosto de você mesmo assim. Então, o que acontece? Ele tá falando lá, vamos ler rapidinho, já que hoje eu não fui muito em capítulos. Vamos lá em Gênesis 6, 9, se a Rafa deixar. Não, ela quer aparecer na live, gente, ó. Gênesis 6, 9. Gênesis 6, 9 fala assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Não fala de seus filhos. Não fala de sua esposa. Noé andava com Deus. Então, cada um responde segundo a sua própria iniquidade ou justiça. Ele fala sobre Daniel, né, herói da antiguidade, que era famoso por justiça, né? E ele fala também sobre a sabedoria de Daniel, que ele também é mencionado como um documento extra-bíblico, olha só, no Antigo Testamento, em 1200 a.C., lá em Ezequiel 28, 3, a gente vai falar sobre Daniel. Fala sobre Jó também. Jó 1, 5, 8. Vamos lá. Jó 1, 5, 8. Jó 1, 5 a 8. Eu vou ler só o 8, que fala assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Não fala dos filhos, não fala da família. Jó, íntegro. Jó, fiel. Lá em Apocalipse 6, 8, essa aqui está falando sobre futuro, o que ainda vai acontecer. Apocalipse 6, 8, ele fala assim: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então o Senhor está alertando que mesmo que ele soltasse o cavalo amarelo, o cavaleiro amarelo, que ele soltará no Apocalipse, no fim do mundo, nem Noé, nem Jó não salvariam seus filhos, só salvariam a si mesmos, porque a Bíblia não fala que os outros eram justos. Ele fala também lá em Salmos 80, vamos lá em Salmos 80, 11, Salmos 80, 11,
Cláudia, por que que você, depois que você falou tudo isso, você ainda está lendo esses versículos para mostrar que não sou eu quem digo, é o Senhor. É o Senhor que fala, não é a Cláudia. A Cláudia não sabe de nada. Literalmente. A Cláudia não sabe de nada, só o Senhor que sabe. 80:11, ele fala para ler do 9 ao 11, mas eu vou ler aqui só o 11. Ele fala assim: estendeu ela a sua remagem até ao mar e os seus rebentos até o rio. Não, desculpa. Vou ter que ler do 9 mesmo. Dispuseste-lhe o terreno e deitou profunda raiz e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram, e com seus sarmentos, os cedros de Deus. E estendeu ela a sua remagem até o mar, e os seus rebentos até o rio. É a árvore pedindo restauração, né? Ela tá pedindo restauração, então ela vai estendendo a sua raiz para dentro da água, pedindo restauração, porque ela está secando. Então ela está pedindo restauração. E o Senhor está dizendo que o povo de Israel vai fazer isso. O povo de Israel, quando vê verdadeiramente que o Senhor é Deus e que ele cumpriu a palavra dele, aí o povo de Israel vai pedir restauração. Isaías 5, e que nós devemos, trazendo para a nossa realidade, nós devemos pedir restauração. Isaías 5 fala assim, de 1 a 7, Isaías 5, de 1 a 7. Isaías 5, de 1 a 7. Estou terminando, galerinha, 40 minutos só. De 1 a 7, eu não vou ler ele todo, mas eu vou falar assim, é a parábola da vinha má, né? Quando ele fala o seguinte, a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são as plantas dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Né? Então o Senhor está falando assim que vai tornar em deserto e será podada, mas elas vão crescer, mas nelas vão brotar também espinheiros. As nuvens vão derramar chuva sobre ela e ela vai crescer, ela vai dar fruto. Está falando sobre Israel, porque o Senhor dos exércitos fez a casa de Israel, fez você, fez a mim, fez a todos nós. E o que ele deseja é que façamos como a árvore, que a gente entre lá as nossas raízes e que procuremos a água da vida, que é Jesus Cristo, e que venhamos a pedir, a implorar, a clamar por restauração. Por restauração. Então hoje o Senhor te chama, clame por restauração e ele vai te restaurar. Clame por restauração e ele vai te restaurar. Ele vai te restaurar. Ele vai te transformar. É o que Deus tem falado com cada um de nós. E essa é a mensagem de Ezequiel 14 que eu queria deixar para vocês. Eu espero que Deus tenha falado no coração de vocês como ele tem falado no meu coração. Porque a palavra de Deus é uma palavra de 2 gumes. Ela corta para cá e corta para aí. E Deus tem falado comigo. Coloca a tua raiz. Coloca a tua raiz no profundo. Procura a água da vida, que jamais terá sede. Será restaurado, será transformado, será curado, será liberto. E é isso que ele chama você também, para que seja transformado, liberto, curado. Não permita que o inimigo das nossas almas nos desvie do caminho correto. E não justifique o seu erro no outro. Olha para si. Responsabilize-se.
e transforme a sua vida no amor do Senhor. É o que Ele tem falado conosco hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês e oremos, né? Papai do céu, obrigado. Obrigada, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Por mais um dia, Senhor, aonde a gente olha e vê que a Tua graça, a Tua sublime graça está sobre as nossas vidas. Porque o Senhor tem nos abençoado, tem derramado do Teu poder. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vem falando aos nossos corações todos os dias e vem do Senhor a glória, a majestade e a honra. Ó Deus, que não seja a minha boca, mas a Tua a falar. Assim como fez com o profeta, Senhor Ezequiel, fala por meio de cada um de nós, por meio da Tereza, da Rosana, por meio do Marcelo, do Fernando, da Miriam, por meio das pessoas que participaram da live, da André Paneago, do Lucas, do Mateus, e aqueles que agora não tá vindo o nome, me perdoem, mas Senhor, o Senhor sabe cada um que esteve aí, os que ainda estão e os que virão a ouvir. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a vida de cada um. Transborda, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que não sejam os nossos olhos a enxergar, mas o Teu. Que não sejam as nossas bocas a falar, mas sim a Tua. Que os nossos narizes consigam sentir o cheiro do aroma suave do Senhor e repelir o aroma impugnável de Satanás. Que as nossas mãos, os nossos pés, os nossos joelhos estejam sempre prostrados diante do Senhor. O Senhor, que é quem nos ama, quem nos cura, quem nos liberta e quem nos dá a salvação. Continua conosco, Senhor, até depois do fim. Até depois do fim, para que possamos fazer, Senhor, como a Tua palavra diz, que os seres viventes estavam dentro daquela roda e eles estavam fazendo o quê? Glorificando o Teu nome, porque santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E é isso que queremos, Senhor, dia e noite. Glorificar o Teu santo nome, porque mesmo quando andamos no deserto, o Senhor não permite que as nossas sandálias faltem, que as nossas roupas faltem, que os nossos alimentos faltem, porque é o Senhor quem nos dá. E, Senhor, que possamos querer depender do Senhor cada dia mais e mais, porque não existe nada melhor do que viver na Tua dependência. Coloca a Tua mão sobre as nossas cabeças. Unge-nos, Senhor, com Teu óleo santo. Que o Teu Espírito Santo adentre em nós e que Jesus Cristo fale em nosso favor. Em nome de Jesus. Amém. Beijo, galera! Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela presença. Que o Senhor coloque a mão verdadeiramente no coração de vocês. E muito, 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 muito obrigado. Porque quando vocês estão aqui, é o meu momento de alegria, de verdade. E vamos divulgar até depois do fim, para que as pessoas possam conhecer a verdade. Essa verdade que liberta. Beijo! Beijo, galera!